Voltamos ao vivo com o Conecta News, a sua central de notícia e informação, todas as manhãs, das 8 às 10 na Conecta Mais Web TV, levando os principais fatos que se tornam notícia e também entrevistas e conteúdo próprio. E hoje temos o prazer de receber Rafael Dallagnol e também Tamires Segalim, equipe da Service Contabilidade, que vem falar conosco nessa manhã sobre contabilidade eleitoral, os números dos candidatos, as contas bem fechadas e tudo que precisa ser feito para que nenhum candidato tenha problemas. Afinal, a Justiça Eleitoral tem uma lupa bastante ampliada para os dados dos candidatos. É isso mesmo? Bom dia, Rafael. Bom dia, Tamires. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos que nos ouvem aí e nos veem. Justamente, estamos aí hoje para poder falar um pouquinho e levar um pouquinho mais de informação sobre esse tema que está bem atual e que tem se transformado bastante aí nos últimos anos, né? Que é a contabilidade eleitoral. Pois é, a gente assiste nos últimos anos aí uma verdadeira devassa de situações, candidatos eleitos, constituídos pelos votos e que depois do pleito eleitoral acabam tendo questionamentos no âmbito da contabilidade e vem todo o exercício da campanha, todo o exercício do voto ser posto fora porque os números da eleição acabaram não fechando. Então falem para nós um pouquinho qual a importância da contabilidade eleitoral para os candidatos e para a própria sociedade. Bom, na verdade a contabilidade eleitoral ela é essencial, tá, na trajetória aí de cada candidato a qualquer tipo de cargo público, seja vereador, seja prefeito, vice, enfim, porque às vezes o candidato ele pode até chegar lá, ou seja, se eleger na questão de votos e tudo mais, fazer uma campanha maravilhosa, porém ele pode ser que por alguma falha na prestação de contas ele não possa de fato assumir o cargo dele. Então vejam só como é importante a parte burocrática, a parte da prestação de contas, né, que seja algo bem transparente, algo de fato correto, para que justamente talvez ele trabalhe lá uma campanha inteira e depois chega na hora de assumir e não consegue. Então o nosso trabalho ele está baseado nisso, né, de conseguir levar essa transparência e efetividade no nosso trabalho justamente para que o candidato possa assumir lá. E Tamires, com isso dá uma segurança para o candidato para ele conseguir ter, assim, tranquilidade de poder tomar posse no seu cargo, ou mesmo aquele que não conseguiu alcançar sucesso na eleição, poder ter a tranquilidade de que seus números sejam aprovados. Exatamente, né? Por isso a importância da prestação de contas, né, bem feita, de um suporte, né, quanto à contabilidade eleitoral, para eles terem essa segurança, né, de que eles estão buscando o voto, mas que a parte burocrática, nessa parte da prestação de contas, que seja bem feita para ele poder assumir. E Tamires e Rafael, a gente tem aí os candidatos bastante preocupados, né, com as suas campanhas. Esse ano a gente vai ter uma campanha completamente diferente do que era feito nas outras eleições. Temos as questões de distanciamento, temos as questões das mídias sociais, do próprio cenário virtual, que a gente vai ter que trabalhar bastante nesse momento. A contabilidade é tão importante quanto a campanha, e quando que o candidato tem que começar a cuidar dos seus números no âmbito da contabilidade eleitoral? Sim, a prestação de contas, né, a contabilidade eleitoral, ela é tão importante, sim, quanto a campanha em si, né, como a gente mencionou, porque se você não tem uma contabilidade bem feita, uma prestação de contas ok, o candidato pode não poder assumir, né? E as obrigações do candidato, elas começam a partir do momento que ele tem o CNPJ, né? Então, os prazos já começam a contar dali, né? A contabilidade eleitoral, a prestação de contas, ela trabalha bastante com prazos, né? Então, os prazos já começam a partir do CNPJ, né? Então, começa daí. É importante, inclusive, ressaltar para quem está nos assistindo que cada candidato ele vai ter um CNPJ. Então, a prestação de contas ela é feita por meio do CNPJ. Então, todos os gastos ou todo o dinheiro que ele recebe por meio de doações ou por meio de financiamento dele próprio, tem que estar muito bem claro dentro desse CNPJ. Então, por isso que a gente fala da prestação de contas e menciona o CNPJ, é por esse motivo, né?
Então vamos pensar assim, Rafael, para quem não está no meio de todo esse viés, que não entende, o sujeito, quando quer se candidatar, ele tem que constituir um CNPJ, então aí já entra a atuação do contador para fazer essa situação. Sim. E depois, num segundo momento, é essa conta que será prestada para o tribunal. Exatamente, né? Quando a pessoa, né, põe o seu nome à disposição do partido, então, para a candidatura, né, o partido faz uma convenção, que estamos dentro desse prazo das convenções, iniciaram no dia 31 e vão até o dia 26 de setembro. Então, os partidos fazem a convenção, onde eles vão elencar os candidatos daquele partido. Essa convenção ela é levada a registro no TSE e, a partir daí, cada candidato vai ter o seu CNPJ. E é esse CNPJ que precisa prestar contas para a Justiça Eleitoral. Então, a partir desse momento, começa as obrigações do candidato quanto à Justiça Eleitoral. Porque vocês vão de convir, né? No senso comum, o pessoal enxerga lá o Zé Fulano, número 22222, mas não sabe que por trás disso tem que existir a constituição de um cadastro de pessoa jurídica, tem que existir aí uma série de burocracias, e é esse o trabalho que vocês fazem. Exato, são muitos trâmites que trabalham com bastante a questão de prazos, né? Então, essa questão da contabilidade eleitoral como um todo, desde a parte do registro da candidatura, como a Tami falou, tem muito prazo, é uma questão bastante complexa e que precisa ser levada realmente a sério, porque qualquer coisa que for feita errada durante esse trajeto pode ter uma pena lá na frente, né, que o candidato pode talvez não assumir, né? Exatamente, a gente cansa de ver nos noticiários ao longo dos dias aí questões vinculadas à contabilidade eleitoral feita de maneira, enfim, inconsistente e acabam gerando problemas. E o que vocês podem dizer para nós sobre os passos que o candidato tem que seguir aí antes e durante a campanha para ter uma contabilidade em dia? Qual é que são esses parâmetros? Olha, na verdade, assim, a Service ela trabalha com um sistema que vem justamente para poder agilizar e para simplificar todo esse processo burocrático. Mas eu diria que a peça-chave aí para todos os candidatos, para todos os partidos, é a questão da organização. Tá? Eles precisam estar bem organizados, as tarefas bem claras, todos os prazos bem mapeados, justamente para não correr nenhum tipo de risco que possa ocorrer em algum tipo de problema, né? Então, o nosso papel é justamente esse, de auxiliar nessa questão burocrática, que é um pouco mais complexa, né? Auxiliar o pessoal, dar um suporte para eles, para que eles de fato possam seguir a sua trajetória aí tranquilos, né? Sim, então tem que toda uma métrica e é nisso que vocês trabalham. O que vocês podem nos destacar do grande diferencial que a Service oferece para os clientes nessa seara eleitoral? Olha, a Service hoje ela é associada da Essenti Jus. A Essenti Jus é a maior empresa no ramo de contabilidade eleitoral do Brasil. Então, nós somos em mais de 900 escritórios ao redor do país inteiro que estão trabalhando no mesmo sistema e que tem uma rede de relacionamento entre si. Então, basicamente, a gente está hoje oferecendo para a sociedade, para os partidos e para os candidatos aqui de Nova Prata e da nossa região como um todo, um sistema que, na verdade, foi utilizado, inclusive, por candidatos a presidente, por candidatos a governador, ou seja, algo muito tecnológico, algo bastante inovador, e a gente está trazendo para cá. Então, a nossa forma de trabalhar é justamente essa, é com o objetivo de simplificar, o objetivo de deixar o candidato livre para fazer o papel dele, que é o quê? É ir buscar o voto, enfim, falar com as pessoas. A gente está vivendo um momento bem complicado e diferente pela questão da pandemia, então essa questão do contato, então também vai ter desafios muito grandes nessa parte, e nada melhor do que ter alguém que te ampare para te fazer aquilo que tu está designado, que é ir buscar o teu voto, enfim, né? Então, é neste modelo que a Service está buscando atender. Então, Tamires e Rafael, o grande diferencial que a Service oferece hoje nesse âmbito de contabilidade eleitoral é pegar dos cenários macro, né, vamos dizer, da realidade que a gente tem no Brasil, das grandes junções, aí, das grandes questões tecnológicas, e também absorver os modelos que tem de eleições maiores e trazer e colocar esses produtos à disposição para que os candidatos aqui possam ter acesso a uma contabilidade mais profissionalizada, é isso mesmo? Exatamente, né? A gente traz tecnologia para os candidatos,
A gente traz também educação, né, através de um treinamento que a gente passa para todos os candidatos. E, além de tudo, a parte de segurança, né? Então, nós nos associamos à Essentijus, né, que é uma empresa líder, né, em desenvolvimento de tecnologias, líder nacional no ramo de contabilidade eleitoral. Então, eles trabalham em todas as eleições, então eles estão a par de todas as mudanças que vêm acontecendo e eles vão adaptando o sistema deles para atender sempre melhor, né? Então, esse ano nós temos uma eleição 100% digital, né? A eleição de 2018 presidencial também já foi 100% digital, então o sistema já está vindo preparado para atender os candidatos nessa eleição com um sistema pronto para deixar eles tranquilos quanto à prestação de contas e para eles realmente se preocuparem em ir atrás de votos, né? Porque eles vão estar amparados, né, por essa questão de tecnologia e educação. Hoje a gente vive uma sociedade digital e a Conecta é um exemplo disso, né? A gente consegue chegar para as pessoas através de um sistema de televisão por parte do meio digital. As campanhas vão ser digitais, né? Toda a parte de contabilidade já é digital, toda a parte processual junto ao tribunal também é digital. E tem as questões sobre arrecadação online. O que vocês podem falar para nós sobre esse tópico que é sempre muito perquirido aí pelas pessoas, né? Arrecadou isso, arrecadou aquilo. Como é que funciona essa questão? Sim, existem várias formas do candidato poder arrecadar verbas para sua campanha, né? A Essentijus, ela tem um robô de arrecadação, que é como se fosse, a gente conhece como as vaquinhas eletrônicas, né? A Essentijus tem um robô de arrecadação que é cadastrado junto ao TSE para poder fazer arrecadações para a campanha, né? Então, através dele, o candidato vai ter um site onde ele pode divulgar as propostas dele, vídeos, imagens, enfim, textos que ele quiser. Funciona como um santinho eletrônico, né? Então, ele vai ter esse site e dentro desse site as pessoas podem acessar e fazer doações para eles, né? Até porque, só para completar o que a Tami está nos comentando, quando uma pessoa vai fazer uma doação para um candidato, esse candidato ele tem a obrigação legal de fornecer um recibo para aquela pessoa que está doando. Por meio do nosso robô, no momento que a pessoa fizer a doação, que inclusive pode ser feita por cartão de crédito, por boleto bancário, é muito simples, é muito fácil. No momento que a doação ela é feita, esse recibo já é emitido automaticamente contra a pessoa que doou. Ou seja, exime o candidato dessa responsabilidade de fazer todo esse controle. Não, mas o Thiago me doou, vou ter que fazer um recibo para ele lá. Ou teu CPF, Thiago, qual que é? Enfim, na correria da campanha, essas coisas passam. Então, é justamente esses detalhes, essas pequenas coisas que a gente está realmente bem preparado para poder atender o pessoal. Tá? Inclusive, tem a questão de limite diário que uma pessoa ela pode doar. Então, o nosso robô ele faz tudo isso de forma automatizada. Ou seja, fica tranquilo, vai fazer a tua campanha que a gente faça toma a sua conta política do resto. que a Servce faz a contabilidade. Perfeito. Inclusive, esse dinheiro depois que for arrecadado, né, que o candidato teve aí por meio de doações, ele já vai automaticamente lá para a conta do banco do CNPJ, então perfeito, da campanha do candidato. Ou seja, tudo interligado. Sim, não tem nenhum pedaço no meio. E a gente tem que lembrar, né, que isso é óbvio, não temos isso na nossa realidade de região, mas a parte da contabilidade eleitoral nos últimos anos foi a principal pauta e também o principal meio de prova para uma série de questões políticas que aconteceram no Brasil, né? Questões de doações de campanha que não foram efetivamente comprovadas. Então, trabalhar estruturando isso desde o começo da campanha traz maior segurança e mais tranquilidade para o candidato, afora saber do fato que ele fica em dia com as suas obrigações junto à Justiça Eleitoral, que a gente relembra que tem poder de polícia, né? Durante todo esse período, então é importante os candidatos ficarem muito a par e se estruturarem. Perfeito. E o que vocês podem dizer para nós, assim, o que os candidatos têm que estar atentos nessa eleição de 2020, o que eles não podem cometer nesse âmbito de contabilidade, o que vocês trazem assim, de dicas que são importantes? Os candidatos precisam estar sempre atentos, né, com essa questão dos gastos, porque eles vão lidar bastante com dinheiro público.
e doações de pessoas, né? Então, eles têm que estar atentos aos limites, né? Existem limites para autofinanciamento, existem limites para doações, né? Então, eles têm que estar sempre atentos a essas regrinhas, porque é isso que lá no final pode comprometer a posse deles, né? Exatamente. Inclusive, uma mudança, né, que você pediu algo que não pode, uma mudança das outras eleições para essa é que empresas não podem fazer a doação para nenhum candidato, tá? Então, talvez muito por conta do que aconteceu no passado, que você até mesmo Certamente. nos mencionou, mas enfim, essa é uma mudança bem significativa e que os candidatos precisam ficar bem atentos aí, né? Então, agora as doações que os candidatos podem receber só podem partir de pessoa física. Só pode pessoa física. E Pessoa o limite de autofinanciamento também do candidato mudou. Então, eles têm um limite menor esse ano que eles mesmos podem injetar na campanha deles. Então, também tem essas mudanças que ocorreram para essa eleição. Então, você que é candidato, que está pleiteando aí uma vaga junto aos poderes públicos, nesse ano, vereadores e prefeitos, esteja atento, estruture-se. A questão é eletrônica, 100% eletrônica, né? Não temos mais talão, não temos mais recibo, não temos mais nota, não tem mais nada, tudo é praticamente feito da forma eletrônica e a equipe da Service traz essas informações com uma assessoria completa para antes, durante e depois da campanha, para você encerrar o seu exercício da maneira certa. Rafael e Tamires, considerações finais, porque na televisão o tempo ruge e a Sapucaí é grande. O que vocês têm a nos dizer aí, importante, um recado para os futuros pré-candidatos, já que no final desse mês a gente vai ter as listas liberadas pelo Tribunal Superior Eleitoral e a corrida pelas prefeituras e pelas câmaras vai começar neste conturbado e incomum 2020. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a chance que a Conecta nos dá de vir aqui, de conversar com a população, enfim, por meio desse canal maravilhoso. Também eu queria dizer para todos os candidatos e para a população que todo esse trabalho ele tem muito a ver também com a parte social, porque é uma coisa muito interessante para a comunidade, que tudo isso seja feito da melhor forma, transparência, né? Para que dê tudo certo para todos os envolvidos. Afinal de contas, ninguém quer se incomodar com uma campanha, enfim. E também eu quero colocar a Service à disposição, né? De todas as dúvidas que possam vir a surgir, podem me procurar a Tamires, né? Que a gente está à disposição. Beleza? Então, muito obrigado. Quais os canais de comunicação para o cliente que quiser acessar ou para o interessado que tem interesse de entrar em contato com a Service? Olha, eles podem nos ligar nos números 3242-2942, que é aqui em Nova Prata, ou no 3273-1310, lá em Nova Bassano, tá? E a partir daí a gente pode marcar, a gente pode passar um WhatsApp, e-mail, a gente tem também as nossas páginas nas redes sociais, no Facebook Service Contabilidade RS, a gente tem também Instagram, enfim, a gente está sempre buscando postar coisas novas lá para trazer informação sempre para a população, tá? Então, a preocupação é sempre essa. Muito bem. Muito obrigado, Tamires. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado ao telespectador que nos acompanha. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Na sequência, nós voltamos com as principais notícias da nossa região, os boletins epidemiológicos, as atualizações e tem mais uma matéria para você. Fique conosco, Conecta News, a sua central de notícia, a sua central de informação retorna já já.